Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje eu farei a leitura do regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, entre os artigos 1º ao 18b, que tratam das disposições preliminares e da organização do Tribunal. Estou lendo a versão atualizada até 13 de maio de 2026. Ao final desse vídeo, se ele for importante para você de qualquer maneira e você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é o café mais barato que você vai encontrar por aí. Título 1 do Tribunal, capítulo 1, Disposições Preliminares, artigo 1º. São órgãos da Justiça do Trabalho na 4ª Região. 1. O Tribunal Regional do Trabalho. 2. Os Juízes do Trabalho. Artigo 2º. O Tribunal Regional tem sede na cidade de Porto Alegre e jurisdição no território do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 3º. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas na forma da lei e estão administrativamente subordinadas ao Tribunal. Capítulo 2. Da organização do Tribunal. Artigo 4º. O tribunal é composto por 48 juízes, nomeados pelo Presidente da República, os quais terão o título de desembargador do trabalho, com atribuições e competências definidas na Constituição Federal, nas leis da República e neste regimento. Artigo 5º. São órgãos do Tribunal. 1. O Tribunal Pleno. 2. O órgão especial. 3. As sessões especializadas. 4. As turmas. 5. A presidência. 6. A corregedoria. 7. A ouvidoria e a ouvidoria da mulher e das ações afirmativas. Artigo 6º. Constituem cargos de direção do tribunal os de presidente, vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, vice-presidente jurisdicional e corregedor regional. Artigo 7º. O Tribunal Regional do Trabalho tem o tratamento de egrégio tribunal e seus membros de excelência. Parágrafo único. Os magistrados usarão vestes talares nas sessões, na forma e no modelo aprovados. Artigo 8º. O tribunal funciona em composição plena ou pelo órgão especial, na forma prevista por este regimento e dividido em sessões especializadas e turmas. Artigo 9º. Para efeitos legais e regimentais, a antiguidade dos desembargadores será determinada 1. Pela posse. 2. Pela nomeação ou promoção. 3. Pelo tempo de serviço na magistratura. 4. Pelo tempo de serviço público federal. 5. Pela idade, quando houver empate pelos demais critérios. Parágrafo único. O exercício terá prevalência quando não for concomitante com a posse, desde que formalmente prorrogado. Artigo 10. Os desembargadores federais do trabalho tomarão posse perante o Tribunal Pleno e prestarão compromisso, tomado por quem, na ocasião, exercer a presidência, de cumprir os deveres do cargo, na conformidade das leis da República, lavrando seu termo de posse em livro especial, que será assinado pelo empossado, pelo presidente e pelo diretor-geral de coordenação administrativa. Parágrafo 1º. O ato de posse e o de efetivo exercício deverão ocorrer dentro de 30 dias, a contar da data da publicação do ato de nomeação ou de promoção, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 dias, tendo em vista motivo relevante, a critério do órgão especial. Parágrafo 2º. O desembargador nomeado poderá tomar posse perante o presidente do tribunal, devendo ser ratificado o ato pelo Tribunal Pleno. Artigo 11. Não poderão ter assento na mesma sessão especializada ou turma do tribunal, cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral, até o 3º grau. Parágrafo único. Nas sessões do Tribunal Pleno ou do órgão especial, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Artigo 12. O magistrado vitalício que deixar definitivamente o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerentes, salvo em caso de sua perda na forma da lei. Artigo 13. Aos cargos de presidente do tribunal, vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, vice-presidente jurisdicional e corregedor regional,
Somente concorrerão os desembargadores mais antigos do TRT4, não alcançados pelos impedimentos do artigo 102 da Lei Complementar 35 de 79. Artigo 13-A. Ao cargo de ouvidor concorrerão os desembargadores do tribunal e, ao cargo de ouvidor da mulher e das ações afirmativas, concorrerão preferencialmente as desembargadoras, observado o respectivo interesse em ocupar o cargo. Parágrafo único. As funções de ouvidor e ouvidor da mulher e das ações afirmativas não são consideradas cargos de direção do tribunal para os efeitos do artigo 102 da Lei Complementar 35 de 79. Artigo 14. Excetuados os desembargadores ocupantes dos cargos de direção, os demais desembargadores serão distribuídos nas seções especializadas e nas turmas, mediante manifestação de preferência, observada para esse efeito a ordem de antiguidade, permitida a remoção ou a permuta na forma regimental. Parágrafo 1º. As presidências das seções especializadas e das turmas, excetuada a sessão de dissídios coletivos, serão exercidas pelos desembargadores mais antigos, os quais escolherão, por ordem de antiguidade, na sessão plenária referida no artigo 16 deste regimento, e após a eleição para os cargos de direção do tribunal, a sessão especializada e a turma de que preferirem participar. Parágrafo 2º. Na ocorrência de vacância da presidência de turma, terá preferência para ocupá-la o desembargador mais antigo em exercício em qualquer das turmas. Parágrafo 3º. Não havendo remoção, ocupará a presidência o desembargador mais antigo na sessão especializada ou na turma. Parágrafo 4º. Os desembargadores que optarem pela sessão especializada em execução serão posicionados em 2 turmas a ela vinculadas, conforme for estabelecido pelo Tribunal Pleno. Artigo 15. A requerimento dos interessados, o órgão especial poderá deferir a transferência de sessão especializada ou de turma mediante remoção ou permuta. Artigo 16. A eleição para os cargos de direção do tribunal far-se-á mediante escrutínio secreto, cargo a cargo, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada na primeira sexta-feira útil do mês de outubro dos anos ímpares, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida extraordinariamente na primeira sexta-feira útil de dezembro dos anos ímpares. Parágrafo 1º. A eleição será precedida de consulta não vinculativa a todos os desembargadores e juízes de primeiro grau em atividade, a fim de apurar os nomes daqueles, dentre os elegíveis, que a maioria indica para o exercício dos cargos de presidente do tribunal, vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas e vice-presidente jurisdicional. Parágrafo 2º. Na consulta a ser realizada, a manifestação dos desembargadores terá peso correspondente à razão obtida pela divisão do número de juízes de primeiro grau pelo número de desembargadores em atividade até 30 dias antes da consulta. Parágrafo 3º. Na hipótese de vacância dos cargos de presidente do tribunal, vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, vice-presidente jurisdicional e ou corregedor regional, no curso do primeiro ano do mandato, a eleição para o preenchimento da vaga correspondente far-se-á, em sessão plenária, a ser realizada no prazo de até 10 dias, com posse imediata, concluindo o eleito o tempo de mandato do antecessor. Parágrafo 4º. Na hipótese de vacância dos cargos de presidente do tribunal, vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, vice-presidente jurisdicional e ou corregedor regional, após o término do primeiro ano de mandato, a sucessão dar-se-á da seguinte forma. 1. O cargo de presidente do tribunal será ocupado pelo vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas. 2. O cargo de vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas será ocupado pelo vice-presidente jurisdicional. 3. O cargo de vice-presidente jurisdicional será ocupado pelo desembargador mais antigo que manifeste interesse, com posse perante o Tribunal Pleno, em sessão extraordinária a ser convocada pelo presidente do tribunal no prazo de até 10 dias,
para cumprimento do mandato pelo período remanescente. 4. O cargo de corregedor regional será ocupado pelo desembargador mais antigo que manifeste interesse, com posse perante o Tribunal Pleno em sessão extraordinária, a ser convocada pelo presidente do tribunal no prazo de até 10 dias, para cumprimento do mandato pelo período remanescente. Parágrafo 5º. A eleição dos cargos da administração do tribunal, quando realizada na mesma data, observará a seguinte ordem: 1. Eleição do presidente do tribunal. 2. Eleição do vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas. 3. Eleição do vice-presidente jurisdicional. E 4. Eleição do corregedor regional. Parágrafo 6º. Concorrerão a cada cargo da administração o quinto mais antigo dos desembargadores do tribunal, excluídos os impedidos, os eleitos e aqueles que manifestarem seu desejo de não concorrer. Parágrafo 7º. Será considerado eleito o desembargador que obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros efetivos do Tribunal Pleno, respeitado o quórum previsto no artigo 20 deste regimento. Parágrafo 8º. Em caso de empate, proceder-se-á novo escrutínio. Persistindo o empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo do tribunal. Parágrafo 9º. Não sendo obtida a maioria de votos de que trata o parágrafo 7º, repetir-se-á o escrutínio. Ao novo escrutínio, só poderão concorrer os 2 desembargadores mais votados para cada cargo, proclamando-se como eleito o que obtiver a maioria dos votos dos desembargadores presentes, ou, em caso de empate, o mais antigo. Parágrafo 10. Os mandatos dos cargos previstos no presente artigo serão de 2 anos, vedada a reeleição do presidente do tribunal, do vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, do vice-presidente jurisdicional e do corregedor regional, com ressalva da hipótese a que se refere o parágrafo 4º deste artigo. O desembargador que tiver exercido quaisquer cargos de direção do tribunal por 4 anos, inclusive os extintos cargos de vice-corregedor e de vice-presidente ou de presidente do tribunal, não figurará entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. Parágrafo 11. O presidente do tribunal, o vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, o vice-presidente jurisdicional, o corregedor regional e os presidentes de turmas tomarão posse e prestarão compromisso na forma do disposto no artigo 10 deste regimento interno. Parágrafo 12. O ouvidor e o ouvidor da mulher e das ações afirmativas serão eleitos no mês de outubro dos anos pares, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução na forma dos parágrafos 7º, 8º e 9º deste artigo, tomando posse perante o Tribunal Pleno na mesma oportunidade. Parágrafo 13. A eleição do ouvidor e do ouvidor da mulher e das ações afirmativas será precedida da consulta prevista no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 13-A. Fica vedada a acumulação dos encargos de que tratam os parágrafos 12 e 13 deste artigo com cargos diretivos e atribuições de juízes auxiliares. Parágrafo 13-B. Os magistrados exercerão os encargos de ouvidor e de ouvidor da mulher e das ações afirmativas sem prejuízo de suas atividades jurisdicionais. Parágrafo 13-C. Na hipótese de vacância dos cargos de ouvidor e ou ouvidor da mulher e das ações afirmativas, o presidente do tribunal convocará a sessão extraordinária do Tribunal Pleno para a escolha do respectivo sucessor, com posse na mesma data, para o cumprimento do mandato pelo período remanescente. Parágrafo 14. A eleição e posse do diretor e do vice-diretor da Escola Judicial será realizada da mesma forma e data que os cargos de direção do tribunal, sendo igualmente precedida de consulta conforme parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 15. Na hipótese de vacância dos cargos de diretor e ou vice-diretor da Escola Judicial, proceder-se-á da seguinte forma. 1. No primeiro ano do mandato, o presidente do tribunal convocará a sessão extraordinária do Tribunal Pleno para a eleição do sucessor, com posse na mesma data, para cumprimento do mandato pelo período remanescente. 2. Após o término do primeiro ano de mandato,
A. O cargo de diretor da Escola Judicial será ocupado pelo vice-diretor até o término do mandato em curso. B. O cargo de vice-diretor da Escola Judicial será ocupado pelo desembargador mais antigo que manifeste interesse, com posse perante o Tribunal Pleno em sessão extraordinária, a ser convocada pelo presidente do Tribunal para cumprimento do mandato pelo período remanescente. Artigo 17. A composição das turmas far-se-á na forma do artigo 14, caput e parágrafo 1º deste regimento. Parágrafo 1º. Em caso de afastamento, por qualquer motivo, de membro do tribunal, aquele que for nomeado ou promovido para a respectiva vaga integrará a turma em que se encontrava o desembargador afastado ou ocupará a vaga que decorrer de remoção ou permuta. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal publicará, no Diário Oficial, no início das atividades judiciárias de cada ano, a constituição das turmas, das sessões especializadas e do órgão especial. Artigo 18. Nas sessões do Tribunal Pleno, do órgão especial, das sessões especializadas e das turmas, o presidente terá assento na parte central da mesa de julgamento, assegurado ao representante do Ministério Público do Trabalho o assento imediatamente à sua direita. E no mesmo plano, os demais magistrados, seguindo a ordem de antiguidade, ocuparão alternadamente os assentos laterais, a iniciar pela direita. Parágrafo único. Nas sessões solenes do Tribunal Pleno será observado o protocolo oficial. Artigo 18-A. Para a formação de lista tríplice para promoção, pelo critério de merecimento, de juiz titular de vara do trabalho a desembargador do tribunal e de juiz do trabalho substituto a juiz titular de vara do trabalho, observar-se-á o disposto em regulamentação específica aprovada pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 1º. Será escolhido para integrar a lista tríplice em cada escrutínio o magistrado que obtiver a maioria dos votos dos membros efetivos do Tribunal Pleno, respeitado o quórum previsto no artigo 20 deste regimento. Parágrafo 2º. Em caso de empate, proceder-se-á a novo escrutínio. Persistindo o empate, será considerado eleito o magistrado mais antigo. Parágrafo 3º. Não sendo obtida a maioria de votos de que trata o parágrafo 1º, repetir-se-á o escrutínio. Ao novo escrutínio, só poderão concorrer os 2 magistrados mais votados, considerando-se escolhido o que obtiver a maioria dos votos dos desembargadores presentes, ou, em caso de empate, o magistrado mais antigo. Parágrafo 4º. Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida pelo critério de merecimento, a lista conterá o número de magistrados igual ao das vagas mais 2, observados os seguintes critérios de votação. 1. Os nomes serão escolhidos em escrutínios sucessivos para cada vaga, sendo escolhido em cada escrutínio aquele que obtiver votos da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno. 2. Não alcançada, no primeiro escrutínio, a maioria absoluta, proceder-se-á a nova votação, na qual concorrerão os 2 magistrados mais votados, considerando-se escolhido o que obtiver a maioria dos votos dos desembargadores presentes, ou, em caso de empate, o magistrado mais antigo. Artigo 18b. Para a escolha dos candidatos que integrarão a lista tríplice para provimento de vaga de desembargador destinada a advogados e a membros do Ministério Público do Trabalho, observar-se-ão os seguintes critérios. Parágrafo 1º. Será realizado, em votação nominal, aberta e fundamentada, o primeiro escrutínio, cabendo a cada desembargador votar em 3 dos nomes constantes da lista sêxtupla. Ter-se-á como constituída a lista se, neste primeiro escrutínio, 3 dos candidatos obtiverem o voto da maioria absoluta dos membros efetivos do tribunal, respeitado o quórum previsto no artigo 20 deste regimento, figurando na lista tríplice os 3 nomes mais votados, observada a ordem decrescente do número de votos. Parágrafo 2º. Não alcançada a maioria absoluta dos votos por nenhum dos integrantes da lista sêxtupla, proceder-se-á a novo escrutínio, concorrendo todos os candidatos, observado o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º.
Não alcançada a maioria absoluta para a escolha do segundo e ou terceiro nomes da lista tríplice, será realizado novo escrutínio, ao qual concorrerão os candidatos remanescentes da lista sêxtupla, sendo considerado escolhido o que obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros efetivos do tribunal. Parágrafo 4º. Não alcançada a maioria absoluta, no caso do parágrafo anterior, seguir-se-á a novo escrutínio, com a participação dos candidatos da lista sêxtupla, sendo considerado escolhido o candidato que obtiver a maioria dos votos dos desembargadores presentes à sessão. Parágrafo 5º. Ocorrendo empate entre os candidatos, realizar-se-á novo escrutínio, concorrendo apenas os nomes que receberam o mesmo número de votos. Parágrafo 6º. Persistindo o empate, será considerado escolhido o procurador que tiver mais tempo na carreira do Ministério Público do Trabalho ou o advogado que possuir a inscrição definitiva mais antiga na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu encerro neste momento esta leitura inicial do regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, mostre seu apoio ao produtor do conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe aqui nos comentários as suas críticas e também elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Se quiser me pagar aquele cafezinho, a hora é agora. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.